O caminho rumo à aprovação em medicina é cheio de desafios. E será que estão preparados para enfrentá-los? A sensação de fracasso, cansaço e medo tomam de conta dos alunos e acaba que muitos começam a de fato acreditar que não são capazes. Minha missão é fazer da jornada do vestibulando um caminho de autoconhecimento e transformação. Capacidade, motivação, estratégias, organização e produtividade fazem de um vestibulando um homem e uma mulher, capazes de enfrentar os desafios da vida e trilhar uma jornada de muito sucesso. Pessoal, então o tema hoje é um tema muito recorrente do Enem, que é eletroquímica. Então vamos lá. O que a gente precisa saber de eletroquímica? Primeira coisa, galera, eletroquímica, ele estuda realmente as reações de oxirredução. Vocês viram aí, né? Eu estou de chapéu aqui no tema hoje de arraiar, mas mesmo eu sendo árabe, não vou mexer com rojão nem com bomba aqui, não. Então, olha só, vamos falar aqui. Espera aí que o slide aqui, o trem, linchou aqui. Calma aí. A vez aqui. Ei, passa, seu filho de uma égua. Aqui, ó. Pronto, passou. Gente, rolou um delay aqui, a tecnologia, que é uma das coisas mais modernas que já inventaram. Então, olha só, envolve reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? São reações que envolvem transferência de elétron. Alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Então, quem sofre oxidação? Está perdendo elétron. Então, tem um aumento do NOx. Essa pessoa que perde, né, esse átomo que perde elétron, essa espécie química que perde elétron, ela vai gerar o ganho de elétron de uma outra espécie. Então, se alguém perdeu, alguém vai ter que ganhar. Então, ele é um agente que promove a redução de alguém. Então, ele é um agente redutor. Então, pera lá, Sam, você está falando o quê? Que se ele oxida, ele é um agente redutor, porque ele promove a redução de outra espécie. Perfeito. E ao oxidar, ele aumenta o NOx. Está escrito aqui ó, no nosso slidezinho. Oxidação, perda de elétrons, NOx aumenta e ele é agente redutor. Cuidado, às vezes esse nome agente não aparece, só o nome redutor. Quando uma espécie sofre redução, quer dizer que ela está recebendo elétron. O NOx dela está diminuindo, e se ela está recebendo elétron, ela está promovendo a oxidação de alguém. Então, ela é um agente oxidante, beleza? Se tirar a palavra agente, vira oxidante. Então, isso aí são reações de oxirredução, que envolve transferência de elétron. O mais legal, galera, é que o Enem ele não dá tabela periódica. Pessoal, mas isso não é legal. Realmente, não é legal. Mas, por ele não dar a tabela periódica, ele não vai te cobrar tanto o NOx. Ele vai cobrar uma coisa aqui, ó, que a gente chama de potencial de redução. Potencial é uma medida energética, ela mede a tendência que esse átomo tem de ganhar elétron. Então, olha só, eu tenho aqui ó, vários potenciais. Sami, e se na hora da prova eu ficar confuso, como é que é o potencial, se ele é de oxidação e de redução? Primeira dica, vamos tentar ler. Está escrito aqui, ó, potencial padrão de redução. Professor, essa dica é boa. Segunda dica, se ele não der qual potencial que é, olha o elétron. O elétron está antes da seta. Quer dizer que esse cara está recebendo elétron. Se ele está recebendo elétron, ele está reduzindo. Galera, agora olha uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu falo isso insistentemente em sala de aula, e muito aluno fala, entendi, professor, e na hora de aplicar, não aplica. Olha só, quanto maior é o potencial de redução de uma espécie química, mais ela reduz. Caramba, o professor falou o capitão óbvio. Não, mas isso é muito importante. Quanto maior o potencial de redução de uma espécie química, mais ela reduz. Logo, quanto menor o potencial de redução de uma espécie química, mais ela oxida. Então, vocês estão vendo? Isso é muito importante. Se o potencial de redução é mais alto, ela reduz. Se o potencial de redução é mais baixo, ela oxida. Lembraram disso aí? Top da balada. Isso aí eu preciso demais. Então, olha só, meninos. Vamos supor que eu monte algum equipamento com o magnésio e o zinco. Sami, qual deles tem um potencial maior? O potencial maior é do zinco. Logo, o zinco vai reduzir e o magnésio ele vai oxidar. Beleza até aí? Sami, como é que ficaria isso aí? Ficaria assim, ó, na semi-reação. Vou pegar o magnésio, 2 mais 2 elétrons, dando, ó, olha só o magnésio, magnésio com um potencial de menos 2,38 volts. O nosso amigo zinco, 2 quando ganha 2 elétrons,
também vira o quê? Zinco sólido com um potencial de menos 0,76 volts. Só que o zinco tem um potencial maior, então ele reduz. E o nosso amigo magnésio tem um potencial menor, então ele deve oxidar. Oxi, o que você fez aqui, Sami? Mantém. Então, olha só, tirei aqui da apresentação, mas não tem problema que eu sei colocar de volta, tá vendo, seus otários? A tecnologia é a coisa mais moderna que já inventaram. Então, olha só, esse cara aqui, ó, calma que não é touch, já lembrei disso. Ele vai ter que oxidar. Então, como é que a gente faz ele oxidar, Sami? Inverte a reação. Então, olha só. Oxê, não faz eu passar vergonha não, seu otário. Não faz eu passar vergonha não. Ó, olha essa borracha aqui me dando trabalho. Só porque eu falei da tecnologia, elogiei a tecnologia que está me fazendo passar trabalho. Mas olha só, vamos fazer o seguinte. O zinco, ele tem que reduzir. Como ele tem um potencial maior, a reação dele já é de redução. Tá aqui, ó. Coloquei ela bem rapidinho. E o magnésio tem que oxidar, então eu vou inverter o potencial. Ó, magnésio, dando magnésio 2+, e liberando 2 elétrons. O potencial do zinco não muda, é menos 0,76 volts. E o potencial do nosso amigo magnésio, como eu inverti a reação, ele também vai inverter o potencial. Na hora de eu somar essas reações, os elétrons vão embora e eu gero a tal da reação global. Sami, e agora? Se eu somei a reação, o que vai acontecer com a DDP? A gente soma. Só que existe um jeito mais fácil de calcular uma DDP. Sami, como é que é um jeito mais fácil de calcular uma DDP, que é um macetinho para o Enem? Aí a gente faz assim, ó. Delta E, que é uma variação, é o potencial maior menos o potencial menor. Então, para calcular isso aqui, ó, delta E, eu faria o quê? Quem é o potencial maior? Menos 0,76 volts. Quem é o potencial menor? Menos 2,38. Então, ó, menos o menor, que é menos 2,38. Fazendo esse maior menos o menor, a gente vai achar o valor da DDP, que economiza esse tempo todo aqui, ó, que eu utilizei. Economiza tudo isso aqui. Beleza? Lógico que para entender esse lance aqui, ó, de intervalo, tem uma pessoa muito mais adequada para falar para vocês. Daqui a pouco eu vou chamar ele. Deixa que a gente vai falar dele, que é o nosso amigo Basílio. Era uma surpresa, mas já estou dando um spoiler aqui, porque quem guarda segredo é baú, e não sou baú. Então, daqui a pouco ele vai vir aqui para explicar esse negócio de intervalo aqui. Beleza, galera. Agora, que está muito bem, a gente vai falar de uma coisa que é top no Enem. O negócio é chamado, ó, de metal de sacrifício. Sami, o que é um metal de sacrifício? Cara, metal de sacrifício é aquele cara que vai oxidar na frente de um metal que eu quero proteger. Sami, então, na definição, como é que seria um metal de sacrifício? Metal de sacrifício seria um metal que tem um potencial de redução menor do que o potencial de redução do metal protegido. Sami, seu lindo! Ô, Marcelão, como é que você tá, mestre dos maravilhosos? Eu tô cansado, Sami. Por quê, gatão? De dormir lindo e acordar maravilhoso. Mas você é lindo, Isso maravilhoso. Cansa muito. Rapaz, você é lindíssimo. Você que é, cara. Gente, ele beija bem, vocês têm que ver. Não, e nu, então, uma coisa. Ave Maria. Cara, que massa isso que você tá ensinando. Rapaz, isso aqui, se cair no Enem, galera, depois eu quero que vocês venham aqui dar um abraço na gente. Traz um bolo, porque ninguém traz bolo pro professor, só fala assim, valeu, né? Isso então, é difícil. Rapaz, isso aqui, até que não é não, a gente vai ver um negócio massa aqui. Então, ó, o potencial de redução do metal de sacrifício, ó, então vou escrever assim, ó, metal sacrifício, ele tem que ser menor do que o metal de redução do metal protegido. Como assim, Sami? Dá uma dica aí pra gente. Por exemplo, no meu desenho aqui, ó, esse tambor é feito de ferro. Eu quero proteger o ferro. Ele é aço, é ferro, carbono, mas majoritariamente ele é de ferro. Eu quero proteger o ferro. Então lá tem uma tubulação, aquele ferro vai oxidar. Como é que eu faço para esse ferro não oxidar? Eu amarro ele, ó, eu ligo ele num fio de cobre, que é um condutor, ali pode passar elétrons, e eu coloco um metal de sacrifício, que pode ser, por exemplo, aqui um magnésio. Esse magnésio, como tem um potencial de redução mais baixo,
ele vai oxidar na frente do ferro, sabe? É aquela parada assim, você deixa o magnésio se lascar para manter o ferro protegido. Lógico, com o tempo, esse magnésio vai começar a deteriorar e não vai sobrar mais o metal de sacrifício. Sabe quando isso acontecer? O magnésio tem que ser substituído. Então, pegou a ideia? Quando eu quero um metal de sacrifício, eu tenho que colocar um cara que tem um potencial de redução menor do que o metal que eu quero proteger. Tem outros métodos, que é chamado de galvanoplastia, que a gente dá um banho com um metal com potencial de redução maior. Só que esse processo nem sempre é barato. Quer ver um exemplo? Eu estou ali com uma aliança, e essa aliança ela é feita de ferro. Eu dou um banho de ouro nela. Então, aquele ferro que oxidaria com facilidade, agora com um banho de ouro, não vai oxidar. Só que você fala, caramba, Sam, esse processo ele é viável para tudo? Não. Imagina, Marcelão, que a gente está fazendo uma viagem e aí tem aqueles fios de alta tensão gigantescos. Aí eu vou dar um banho de ouro nele para proteger ele. Ave Maria, gente. Eu fui numa viagem aí que tinha umas igrejas com um pouco de ouro, a galera ia tirar foto e ficava raspando o ouro para poder roubar. Imagina uma fonte dessa de ouro no meio da rua, não ia sobrar nada. Rouba fio de cobre. A galera rouba o fio de cobre, não vai roubar isso aí? Então, o que a gente faz? Coloca um metal de sacrifício, que é um metal de valor comercial muito barato, e aí a gente coloca ele lá. Agora, o que acontece? Eu tenho uma chave. Essa chave é feita de ferro. Vale a pena, às vezes, eu dar um banho de cobre nessa chave para proteger ela da oxidação. E aí eu coloco um metal de mais baixo custo, que é o ferro, e gasto um pouquinho dando um banhinho nele, sem precisar gastar com metal de sacrifício. Então, isso aí é uma dica. Pode cair as duas vertentes aí no Enem, mas o que cai mais é um metal de sacrifício. E aí, pessoal, para a gente ver como que isso aí cai no Enem, tem uma questãozinha aqui, ó, topzera da balada. Vamos ler ela junto comigo? Olha o que diz. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclareceram que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Sam dificulta, ele está falando no texto. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio. Galera, o alumínio é um metal que, quando ele começa a oxidar, ele cria uma camada protetora para ele mesmo. Então, esse processo dificulta a oxidação do alumínio. Mas quando eu vou fazer a reciclagem dele no forno, a alta temperatura, ele vai reagir com oxigênio. Por quê? Reciclagem ali do alumínio, imagina, mais de 1000 graus Celsius, ele vai queimar na presença de oxigênio. Então, o magnésio ligado eletricamente nele, ele vai servir como metal de sacrifício, ele vai oxidar, preservando o alumínio da oxidação. Então, quando você tira ali aquele anelzinho e você, sei lá, dá a latinha com catador ou coisa do tipo, você está prejudicando o trabalho dele, porque fica mais difícil de reciclar, beleza? Então, vamos dar a latinha completa ali, vamos ajudar, vamos guardar para a galera aí que depende disso. Trabalho digno e ajuda muito essa galera. Então, olha só, ele fala o seguinte, ó. A tabela apresenta as semi-reações e os valores do potencial padrão de redução de alguns materiais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Lembra, na teoria, para ser um metal de sacrifício, eu preciso com potencial padrão de redução do metal, que eu vou escrever, ó, metal sacrifício. Vamos escrever, ó, metal sacrifício. Ele tem que ser menor do que o potencial de redução do metal protegido. Sami, quem é um metal que, no caso aqui... Ô, cacete, o trem aqui tá ficando... Não estou conseguindo apagar, mas enfim. Tá dando aqui um problema de chilinche, mas vocês entenderam a ideia. Metal protegido. Então, o que acontece? O metal protegido é o alumínio. Ele tá aqui, ó. O anel era feito de magnésio. Ele quer saber qual outro metal eu poderia colocar no lugar do magnésio e ele serviria como um metal de sacrifício que manteria aí as mesmas propriedades da reciclagem do alumínio. E aí, galera, para mostrar isso aí, para mostrar como a matemática é muito importante para fazer esse tipo de
questão, eu vou chamar nosso amigo Basílio para poder resolver essa questão usando a matemática. Vem aí, Basílio. Ó. Buenas tardes, muchachos e muchachas. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Beleza? Vamos enfeitar o homem. Opa, olha só. Vamos enfeitar o Me homem. trouxeram aqui para eu ficar devidamente caracterizado. Tipo o Michael Jackson, sabe? Quando a gente coloca o manto. Sabe uma coisa? Tá um pouquinho apertadinho. Esquenta não, que Né? valeu. Mas, pessoal, seguinte. Sendo bem objetivo com vocês, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou retirar aqui momentaneamente para que todos... O Sam mesmo já está com a máscara dele aqui, mas para que vocês possam me ouvir melhor, tá joia? É o seguinte, de forma bem objetiva, o Sam me colocou aí a questão de ser menor, na verdade, precisa ser menor do que o potencial padrão do metal. Agora, qual que é o lance? Gente, qual é o conceito de menor? Por exemplo, se eu colocar dois números, o -2 e o -5, qual dos dois é menor? Qual dos dois é maior? Vocês poderiam dizer para mim, por favor? Qual que é o maior dos dois? O maior dos dois vai ser o -2, não é verdade? Aí, quando eu pergunto quem que é maior, se é o -2 ou -5, a maioria responde, o maior é o -2. Por quê? A resposta geralmente é porque está mais perto do zero. Estou mentindo? Porque está mais perto do zero. Gente, não é assim. Não é assim. Prestem atenção, por favor. Para você poder classificar se um determinado número é maior ou menor do que o outro, o que que nós precisamos fazer? Você precisa entender como é que funciona a reta numérica. A reta numérica ela só tem um sentido de crescimento, que é o sentido para a direita. Então, quaisquer dois números que você considerar, o maior dos números sempre será o que está mais à direita. Sendo assim, se eu colocar aqui os números 0, 2, 5, -2 ou -5, o maior dos números sempre é o que está mais à direita. Sendo assim, entre o 2 e o 5, quem é o maior deles? O 5. Por quê? Porque está mais à direita. A caneta parece que está tendo um probleminha de rabiscos aqui. Não é verdade? Parece que está tendo um probleminha de rabiscos aqui da caneta. Mas, enfim, se eu coloco na reta real, o maior número sempre será o que está mais à direita. Então, por favor, entre um número negativo e um número positivo, obviamente, o maior deles sempre será o positivo. Beleza? Agora, entre dois números negativos, o maior será quem está mais à direita. Então, entre o -2 e o -5, o maior vai ser o -2 e o menor vai ser o -5. Então, como o Sami colocou para vocês, quando você considera o magnésio que foi utilizado, que é -2,36, outros que podem ser utilizados seriam também outros que fossem menores do que -2,36, ou seja, estivesse mais à esquerda do -2,36. E aí, quando você pega -2,36, o que estarão mais à esquerda serão o lítio e o potássio. Agora, só um pequeno comentário com vocês. Presta muita atenção nisso daqui. Quando a gente fala em maior número, é diferente do número que tem maior módulo, tá bom? Maior módulo é maior distância até o zero. Então, você tem o zero, você tem o número -2 e você tem o número -5. O de maior módulo é o -5. Tudo bem? O de maior módulo é o -5. Mas só que o maior número é o -2. É aquela coisa, você prefere dever R$2.000 ou dever R$5.000? O bom mesmo é não dever nada, né? Mas só que se você puder escolher entre 5 e R$2.000, aí, sem dúvida alguma, R$2.000 é bem mais interessante. Tudo bem? Beleza, todo mundo? Sami, meu querido, você vai falar aqui das pilhas agora com eles? Bem rapidinho. Não é? Beleza, meu querido. Manda ver aí. Pessoal, com licença. Então, galera, muito boa explicação do nosso amigo Basílio. Ontem, o nosso amigo Basílio me mostrou essa parte como é que se diz, do intervalo, e eu achei show demais.
Coisas que eu nunca tinha parado para pensar, que é uma matemática básica que às vezes pega a gente, né, meu amigo Basílio? Tá? Às vezes ela pega e pega com força. Então é o seguinte, pessoal, o gabarito acaba dando aqui, como o Basílio colocou, a letra A, que é o lítio e o potássio, e aí esse gabarito são os metais de sacrifício que poderia substituir o magnésio, beleza? Então, uma questãozinha muito boa, uma questãozinha que vai estar, talvez, na prova do Neném lá com vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, manter, aí eu vou colocar a apresentação aqui e fechou. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu só voltar aqui os slides. Então, galera, olha só, resposta aqui seria a nossa letra A. Deixa eu apertar aqui, ó. Opa, pronto, nossa letra A. E temos uma canetinha nova aqui, ó, agora, ó. Ave Maria, ó. Top. E aí a gente vem para a pilha de Daniel. Pilha de Daniel bem rapidinho. Quando eu falar de pilha, galera, ele é um equipamento que ele faz o quê? Ele transforma uma reação química. Olha que massa, uma reação química. Ela gera uma corrente elétrica. Então, a gente transforma a energia química em energia elétrica. No caso da pilha, a gente diz que esse processo ele é espontâneo. Ou seja, fechou o circuito, você não precisa fazer nenhum fator externo, que a pilha, tendo a diferença de potencial, ela vai acontecer. Beleza? Então, resumidamente, o que seria uma pilha? Uma reação química que gera corrente elétrica. Cuidado, isso já caiu no Enem. Ele deu uma pilha de combustível cabulosa, não sei o quê, e perguntou uma simples coisa. O que faz o funcionamento da pilha ser bem sucedido? Uma reação química gerar corrente elétrica. Ponto. Acabou. A questão era essa. Agora, olha só. Tanto na pilha quanto na eletrólise, o elétron ele sempre vai do elemento que oxida para o elemento que reduz. Sempre do que oxida para o que reduz. Ou seja, o fluxo de elétron ele vai assim. Ele vai de um elemento chamado ânodo, sempre, para outro chamado cátodo. Então, o elétron vai do que oxida para o que reduz, do ânodo para o cátodo. Na pilha, isso acontece do polo negativo para o polo positivo. Vamos entender isso? Ele tem que ser espontâneo. Como o elétron é negativo, ele tem que ir do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, ele vai lá do polo negativo de onde ele sai e vai em caminho do polo positivo. Só que isso é o fluxo de elétron, não é o sentido da corrente. Porque quando a gente fala de sentido da corrente, aí a gente fala da corrente convencional. E quem é que mexe com isso? A física. A química mexe com o fluxo de elétron. Mas ele pode perguntar numa prova o sentido da corrente. Pode. Mas se ele perguntar o sentido da corrente, aí a química não explica tão bem, não. Quem explica melhor é a física. E aí, presença ilustre aqui do Bessone, meu amigo de física top da balada, que vai chegar e dar aquela explicação. Fala dele. E aí, galerinha, tranquilo? Então, o que o Sam acabou de falar aqui? A gente está falando sobre sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. Isso se deve por quê? Por que a gente tem essa diferença dos sentidos da corrente? Basicamente é uma questão histórica, né? O avanço do conhecimento científico, muitas vezes, ele não acompanha os experimentos que estão sendo feitos. Como assim? Tinha uma galera fazendo experimento com circuito, falando de corrente elétrica, estavam observando alguma coisa, e aí falaram, não, as cargas positivas estão se movimentando pelo meu circuito. Só que aí, inclusive, uma parte bem legal da história é que quem falou disso foi o Benjamin Franklin. O mesmo Benjamin Franklin que foi um dos criadores, um dos pais criadores dos Estados Unidos, que envolveu a independência, tudo, falou de corrente elétrica também. O cara era estranho, falava tudo. Esse cara, ele disse que quem se movimentava no circuito eram as cargas positivas. Até que... esqueci da minha mascarinha. Até que depois, com a teoria do elétron, a gente descobriu que nos sólidos quem se movimentam são as cargas negativas. Como que você vai lembrar disso na sua prova? De maneira bem simples, tá? Se eu tenho aqui, ó, esse carinha, então vou associar aqui com uma resistência qualquer. Esse cara aqui, ele vai ser o meu gerador, tudo bem? E o meu gerador, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. O gerador é a pilha que o Sami estava comentando com vocês. O que a pilha faz? A pilha tem uma conversão de energia química e energia elétrica. Eu estou fazendo uma conversão.
Qual é o sentido convencional? Se eu pedir, indique o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial. Vai do maior pauzinho para o menor pauzinho. Então tá aqui, ó, o sentido da corrente elétrica. Tá aqui o sentido da corrente elétrica. Nesse caso, seria o sentido horário. Se a questão, por algum motivo, inventar de falar com você, qual que é o sentido real? Ele quer saber como os elétrons estão se movimentando. Você simplesmente vai pensar no inverso. Você vai pensar que eu estou indo agora do menor potencial para o maior potencial. Estou falando do movimento dos elétrons, tá? Então, o que você vai pensar? Vai do maior pauzinho para o menor pauzinho. Mas ele quer o real. Então, é o inverso. Você vai trocar. Tudo bem? Lembrando também que isso que o Sami estava comentando para a física, a pilha. O que é a pilha? A gente utiliza muitas vezes a pilha como um gerador, tá? Uma diferença de potencial, no caso, um desequilíbrio, da mesma forma que uma diferença de pressões gera um movimento de cargas. Uma diferença de pressão em relação à água gera um movimento do fluido. Uma diferença de pressão, uma diferença de potencial em relação às cargas vai gerar um movimento das cargas, tá? Então, Sami vai dar mais uma comentada aí com vocês sobre a parte da pilha e depois eu venho poder dar um comentáriozinho sobre receptores, tá bom? É isso, galera. Um abraço, até já já. Então, galera, agora para ser mais assertivo, vocês já sabem como uma pilha funciona. Alguém oxida, alguém reduz. Um é anodo, outro é cátodo. Então, oxida o elétron, vai ser liberado, reduz o elétron, vai ser recebido. O anodo vai oxidar, o cátodo vai reduzir. No caso da pilha, vai do menos para o mais espontaneamente. A gente está aí indo de acordo com o sentido natural, ou seja, o elétron ir para o polo positivo. Isso é fluxo de elétron, é o que a química cobra. Se pedir sentido, como o Bessoni falou, sentido contrário. É só a gente lembrar da convencional, beleza? Agora, olha o que vai acontecer. Uma coisa que o Enem cobrou e muita gente ficou em dúvida foi a tal da pilha em série. Sabe o que seria a pilha em série? Seria o tal dos geradores em série que a nossa amiga física cobra. Então, quando a gente vai calcular a DDP de uma pilha que está em série, o que a gente faz? A gente faz um somatório das DDPs. Então, a gente faz um somatório de todas elas para achar a tal da DDP total. Então, como que a gente muda a DDP de uma pilha? Ou mudando a constituição do material, que é um fator intrínseco da matéria, então depende do material, ou modificando como? Colocando ela em série. Aí você modifica a voltagem, consequentemente, aqui para a gente, você vai mudar a corrente, você vai aumentar. Então, olha só, no caso da pilha em série, olha só, eu tenho o polo negativo, o polo positivo. Na outra pilha, negativo, positivo. Na outra pilha, negativo, positivo. Sami, o que você está querendo mostrar para a gente? Que o positivo de uma pilha, ele vai ter que ligar no negativo da outra, para que isso esteja em série. Então, por exemplo, numa lanterna, vamos supor que eu tenho uma lanterninha aqui, ó. Olha que lanterna topzera da balada, né? Se eu quiser colocar uma lanterna aqui e ligar pilhas em série nessa lanterna, o que eu preciso observar? Eu tenho uma pilha negativo-positivo, outra pilha negativo-positivo. Para elas estarem em série, o positivo de uma pilha tem que estar ligado ao negativo da outra. Beleza? Sabe por que você está falando isso para a gente? Porque teve uma questão no Enem que ela foi considerada muito difícil, que era uma questão de pilha em série. Se você soubesse que a pilha em série tem que ligar o negativo de uma pilha com o positivo da outra, ficaria fácil. Então, olha só. Isso são pilhas de Daniel, em série. Quantas pilhas nós temos aí, Sami? 2, ó. Cada ponto salina aqui, ó, representa uma pilha. Então, se alguém perguntar, que o Enem não pergunta muito dessas coisas, a função da ponte salina é manter o equilíbrio de cargas, ou seja, manter a DDP. Fazer o negativo continuar negativo e o positivo continuar positivo. Essa é a função dela. Agora, olha que massa. Eu tenho 2 pilhas. Então, ó, eu vou separar. Então, eu tenho a pilha da esquerda e a pilha da direita. Nós temos os potenciais de redução. Sami, qual que é a lógica mesmo? Maior potencial de redução reduz, menor potencial de redução oxida. Só que a gente viu na pilha que o cara que oxida é anodo e é negativo. E o cara que reduz é cátodo e é positivo. Preciso dessa informação. Aí ele vem e fala assim, ó, a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energicamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar 2 pilhas em série
para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o funcionamento. Considere as semi-reações de redução de seus respectivos potenciais mostrados abaixo. Então, galera, ele dá os potenciais aí de 4 semi-reações e ele pergunta assim, ó, qual associação em série de pilhas fornece a diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Então, primeira coisa, tem que ser 2 pilhas em série e elas têm que fornecer uma DDP de pelo menos 3,6 volts. Sami, como é que você vai saber se essa DDP realmente ela vai ser de 3,6 volts? Primeira condição, tem que estar em série. E segundo, tem que alcançar no mínimo 3,6 volts. Galera, pode acreditar, para resolver essa questão, a gente resolve ela por pura matemática. Se você souber que o menor potencial oxida e o maior potencial reduz, você sabe quem é o negativo, você sabe quem é o positivo. O menor potencial, que é o que oxida, é negativo, o maior potencial que reduz é o positivo. E aí a gente consegue ligar essas pilhas em série. E para fazer a questão da matemática, adivinha quem eu vou chamar? Adivinha quem? Nosso amigo Basílio, top da balada. Chegue mais. Ô, compadre. Opa, tá rolando já. Professor, já respondeu isso? E os metais de sacrifício encaixam nesse conteúdo? Rapaz, metal de sacrifício, na questão da pilha em série, até que não, mas metal de sacrifício é uma coisa que já caiu algumas vezes no Enem. Então, galera, tá dentro da eletroquímica, não esqueça disso. Então, ó, metal de sacrifício, pilha e eletrólise, tudo dentro da eletroquímica. Chega aí para nós, meu amigo Basílio, a rocha. Humanidade, é o seguinte, eu quero só fazer uma pequena pergunta para vocês aqui agora. A pergunta é, o que é subtrair? Jogando na real, o que é subtrair 2 números? Presta atenção aqui. Quando eu tenho, por exemplo, uma simples continha, 8 menos 5, a maioria esmagadora das pessoas acredita que você só pode pensar nesta conta de um jeito. Você está no número 8 e quer retirar 5 unidades. Ok, quando eu estou no número 8 e retiro 5 unidades, eu passo no 3, eu paro no 3. Acontece que existe um outro raciocínio para subtração. Quando você vai subtrair 2 números, prestem muita atenção. Se eu vou fazer a conta 8 menos 5, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu quero saber qual é a distância orientada deste número até esse. Então, qual é a distância orientada do 5 até o 8? Distância orientada significa dizer que tem sinal. Então, qual que é a ideia? Se você estiver andando para a direita, você vai somar, o resultado vai ser positivo. Se você andar para a esquerda, o resultado vai ser negativo. De acordo com isso daqui, então, olha só, presta atenção. Se eu olhar para estas contas 5 menos 12, eu estou querendo a distância orientada. Mas é a distância orientada de quem até quem? Resposta, do 12 até o 5. E a distância orientada do 12 até o 5 é de 7 unidades para trás. Por isso que o resultado é menos 7. Agora, dá uma olhada nisso daqui. 5 menos 3. A gente decora, a gente aprende aquela regrinha de sinais que menos com menos dá mais. Mas só que, na verdade, qual que é a ideia? A ideia é... Opa, esqueci da máscara. Pessoal ajudando aqui. Vamos lá, qual que é a ideia? A ideia é, quando você vai fazer uma subtração, como eu disse, é uma distância orientada. Deixa eu só colocar de preto aqui. É uma distância orientada. Sendo assim, qual que é a brincadeira aqui? Eu quero saber, presta atenção, menos 3 está aqui e o 5 está aqui. Eu quero saber qual é a distância orientada do número menos 3 até o número 5. Então, qual que é a brincadeira? Você tem que andar 3 unidades do menos 3 até o 0 e depois você anda 5 unidades do menos 3 do 0 até o mais 5. Sendo assim, ao todo, você andou 8 unidades para frente. É por isso que o resultado aqui é mais 8. Beleza? Não é simplesmente a tal do menos com menos dá mais. E aí você pode perguntar, e como é que isso se aplica nesta questão? Primeira observação. Se ele quer que seja de pelo menos 3,6 volts, gente, você tem que conseguir 2 voltagens, 2 pilhas, que juntas vão interar pelo menos 3,6 volts.
Então, vamos pensar nas possibilidades que nós teríamos? Nós teríamos, então, a possibilidade de juntar positivo com positivo e depois negativo com negativo. Nós teríamos a possibilidade de juntar positivo, negativo, negativo. E poderia também ser positivo, negativo, negativo e positivo. Seriam todas as alternativas que nós teríamos. Por que eu estou colocando isso? Gente, como você tem que fazer a diferença de potencial, a diferença de potencial aqui é de 0,6 aproximadamente. E a diferença de potencial aqui é de 0,5 aproximadamente. Sem chance de dar 3,6. Sem chance de dar 3,6. Sendo assim, você precisaria pegar necessariamente qualquer positivo com qualquer negativo e depois outro positivo com outro negativo. Por que isso? Por que isso? Se você fizesse, por exemplo, esta alternativa daqui, se fosse algo do tipo célio com níquel numa pilha, e aí na outra fosse zinco com o cromo ali. Beleza? Qual é o nome mesmo? Cromo mesmo. CR2O7? Dicromato. Dicromato. Beleza? Obrigado, Sam. Então, olha só o que aconteceria. Aqui você até teria um valor bem interessante, célio-níquel, você teria um valor bem interessante. Por quê? Porque de menos 0,25 até 1,61, você vai andar 0,25 para cá e 1,61 para cá. Então, você vai andar ao todo 1,86. Tudo bem? Vai dar 1,86 ao todo. Agora, qual que é o problema? Quando você faz essa combinação zinco com cromo, a diferença de potencial vai ser a distância orientada. Você vai ter o zinco, que é menos 0,76, e o cromo, que é mais 1,33. Quando você fizer isso, esta diferença vai ser negativa, menos 2,09. E aí, quando você juntar este positivo com este negativo, você não vai ter 3,6. Você não vai ter 3,6 nem a pau. Então, qual que é o lance? Se você tivesse só essa noção de distância orientada, você automaticamente ia dizer o quê? Tem que ser positivo com negativo, depois positivo com negativo. E aí, se você procurar aqui nas alternativas, você vai ver o célio é positivo, beleza? O níquel é negativo. O zinco é negativo e o cromo é positivo. Então, essa daqui está fora, porque é exatamente este último caso que eu falei com vocês. Depois, célio positivo, zinco negativo. Cromo é positivo, níquel negativo. Opa! Olha só os demais, olha só. Célio positivo. Ops. Célio positivo. Zinco negativo. Depois, níquel negativo, cromo positivo. Aqui, célio positivo, cromo positivo. Negativo com negativo. Célio positivo, cromo positivo. Zinco negativo, níquel negativo. Gente, vocês conseguem perceber que com um positivo e outro negativo, para que a distância orientada seja a maior possível, e depois, para você poder somar as duas DDPs, você tem que ligar o polo positivo de uma pilha com o polo negativo da outra. Então, a alternativa só pode ser letra C, sem nem fazer as contas. A alternativa só pode ser letra C. Então, o que você tinha que ter? Tinha que ter essa noção de distância orientada. E o que é distância orientada? Gente, toda vez que você tiver delta alguma coisa, você está falando em variação. Por exemplo, a temperatura inicial é de 5 graus Celsius. A temperatura final é de 12 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, quando você faz θF menos θI, θF menos θI, você está calculando o quê? Quando você faz 12 menos 5, você está calculando a distância orientada, a variação é de 7. Agora, se você tiver uma temperatura inicial de 20 graus e uma temperatura final de 12 graus, quando você fizer θF menos θI, você vai ter 12 menos 20. Então, qual que é a ideia? Vai dar menos 8. Por quê? Porque na reta real,
é a distância orientada do 20 até o 12. E essa distância é de 8 unidades para trás. Então, se você entender que subtração tem 2 raciocínios, e um dos raciocínios é variação, e quanto mais afastados eles estiverem, maior será a variação, associado ao conhecimento de que o polo positivo de uma tem que estar no negativo da outra, na real, velho, você só olhava nas alternativas e marcava a letra C. Só olhava nas alternativas e marcava a letra C. Tudo bem, meu querido? Então, galera, qual é a conclusão que a gente chega disso? Que a matemática é a mãe de todas, não é verdade? E a química, ela rouba um pouquinho ali da matemática, rouba um pouco da física para poder criar a sua ciência. Não tem jeito. Tem gente que vai me odiar, os químicos vão me odiar, mas não tem jeito. A matemática e a física são a mãe e o pai, né? A química é o filho. Então, galera, essa questão do Enem é uma questão muito boa. Pode ser feita por matemática, simples e pura. Só tem que lembrar que as pilhas têm que estar em série e a soma dessas DDPs tem que dar acima de 3,6. Beleza? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado. E daqui a pouco, 5 minutinhos de intervalo para vocês, vai vir aí as feras Basílio e Bersoni juntos falando aí sobre uma matéria muito legal. Espera que é surpresa. Beijão, até a próxima. Bom recesso para todos e aguardamos vocês aqui no Reciclagem. Valeu, meu povo. Até mais. E aí, galera, de boa? Acho que agora sim, tô online, tá? Agora a gente vai estar numa parte muito legal. Eu vou estar interagindo aqui com o Rogério agora, da mesma forma que ele fez com a química. Agora a gente vai ter uma conversa com a física, em que o tema da nossa aula vai ser proporções matemáticas na física. Como vocês muito bem sabem, vocês vão lá fazer a provinha de física de vocês. Muitas vezes vocês se deparam com alguns cálculos, muitas vezes vocês se deparam com algumas situações em que vocês precisam fazer análises dimensionais, vocês precisam fazer cálculos mentais de maneira mais rápida, vocês precisam saber sobre área, sobre volume, sobre dimensões lineares, e a gente vai discutir sobre tudo isso daqui hoje, tudo bem? Na provinha do Enem de 2020, se vocês lembram bem, tem uma questãozinha, essa questãozinha aqui especificamente, que ela comenta da Torre Eiffel. Essa questão ela causou muita dúvida para os alunos, né? E os alunos, quando eles foram resolver essa questão, eles tiveram muitas dúvidas em relação a como que você utilizaria a escala, como que você pensaria na escala em relação à área, como que eu pensaria na pressão. Então, hoje a gente vai estar vendo essa questão, eu vou destrinchar o que a gente tem para poder falar em relação à pressão disso daqui. Depois a gente vai fazer uma análise dimensional super completa com o Rogério, e aí a gente vai conseguir montar um raciocínio que vai permitir a gente fazer várias outras questões. Então, bora lá. Visão além do alcance. Bora ler a questão. Primeiro, vou começar pelo enunciado para saber o que eu busco no texto. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões? Eu quero uma razão entre pressões. Beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber se a pressão exercida pela torre, em comparação com a pressão exercida pelo modelo, ele quer a razão desses dois caras. Beleza. O que a gente sabe sobre pressão? Lindos. Sempre que a gente está comentando sobre pressão, que a gente vai falar sobre pressão, eu comento uma coisa com os meninos. Eu falo o quê? Olha, pressão é você pegar uma caneta. Como é que você pensa numa caneta? Imagina que você pega uma caneta e faça força na caneta aqui, ó. Estou apertando a caneta. E eu pergunto para você, onde dói mais? Você está fazendo a mesma força na bundinha da caneta e a mesma força na ponta. Só que o lugar que dói mais é na ponta. Por que dói mais na ponta? Justamente porque a pressão ela é uma relação da força com a área. Se eu tenho uma menor área, eu tenho uma maior pressão. Nós vamos discutir isso aqui o tempo todo, e isso daqui é uma informação importante que alguns alunos eles não pegam muitas vezes, que vocês precisam ter para a prova. Eu vou pegar e multiplicar por A dos dois lados, de modo que eu fique com força pressão vezes área. Eu quero que vocês olhem para isso daqui. Sempre, eu estou falando sempre. Ah, Bersoni, sempre? Sempre. Sempre que duas grandezas estão se multiplicando, elas são inversamente proporcionais. O que eu estou dizendo para você? Quanto menor a área, maior a pressão. Por isso, quando você pega a caneta e você aperta a sua caneta, você sente mais dor na ponta. Aí, quando você vai ver documentário do Discovery Channel, já viu quando você está aquele dia em casa? Porra, tô fazendo nada, né? Tô de boa aqui, vou ver um documentáriozinho.
Aí você sentou para ver um documentário no Discovery Channel, aí tá lá um carinha numa cama de prego. Já viu o cara na cama de prego? Quem nunca, né? Aí o cara chega na cama de prego, aí fica aquela tensão das pessoas em volta. Caraca, o cara vai deitar na cama de prego, e agora? Aí o miserento, né, vai lá numa cama que tem, sei lá, uns 500 pregos e deita na cama como se aquilo fosse uma coisa muito impressionante. Mas é aquilo, lindos. A força que ele está exercendo ali é a própria força-peso dele. O peso do corpo dele está fazendo, né? Eu tenho um peso, uma força, e aí, com a superfície dos pregos, eu vou ter uma determinada pressão. Vai ter uma pressão sendo exercida no corpo dele. Só que é aquilo. Ele deita numa cama que tem vários pregos. Ele não deita numa cama que tem 4 pregos, né? Imagina, 4 pregos numa cama, você vai lá deitar. Não, os pregos vão entrar tudo em você. Agora, se eu deito numa cama que tem vários pregos, imagina que eu faça um somatório da área da pontinha de cada um daqueles pregos. Se eu somar a pontinha de cada um daqueles pregos, eu vou conseguir ter uma área total que é um valor que vai deixar o cara confortável no momento que ele deitar na cama. Ele não vai sofrer no momento que ele deitar lá. Então lembra, falar de pressão é falar de força sobre área. Lembra da caneta. E aí quando a gente vai descrever essa expressão, eu vou também puxar já para a hidrostática, porque o conteúdo envolve isso daqui, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você, fofinho, né, tá lá dentro do Lago Paranoá, né? Deu um mergulhinho lá. Tem uma capivara aqui, ó. Não sei desenhar. Isso aqui é uma capivara, certo? Tá aqui uma capivara nadando aqui, tá aqui as pernas da capivara e tá ali você. Quando você tá dentro da água, a gente sabe que existe uma determinada pressão. Por que que existe uma pressão? Ah, Bessone, se eu pensar na pressão, é porque tem uma força sendo exercida em mim em uma determinada área. Sei lá, minha cabeça, por exemplo. Então, aqui em cima da sua cabeça, o que eu vou ter em cima da sua cabeça? Eu vou ter uma coluna de líquido que está em cima da sua cabeça e essa coluna de líquido tem uma massa. Se a coluna de líquido tem uma massa, ela tem um peso, já que ela está interagindo com a gravidade da Terra. Então, o que eu vou escrever aqui? Olha que interessante. Eu vou dizer que a pressão ela vai ser igual à força-peso daquele líquido dividido pela área. Beleza, pessoal. Beleza. Só que a força-peso, nós sabemos que ela é uma relação da massa com a gravidade. Isso aqui tudo dividido pela área. Beleza. Qual que é o segredo para poder falar das questões de hidrostática? Qual que é o segredo para a gente continuar falando da pressão? É você lembrar dessa linda relação. Densidade é massa sobre volume. Opa! Se densidade é massa sobre volume, eu consigo dizer também que a massa é densidade vezes volume. Olha que interessante. Eu vou ter aqui densidade vezes volume vezes gravidade dividido pela área. Lembrando que densidade vezes volume eu substituí no local da massa. Lindos. O próximo passo disso daqui, o próximo passo, para você continuar essa simplificação da expressão, ela exige que você tenha alguns conhecimentos sobre dimensão. Ela exige que você tenha alguns conhecimentos sobre geometria espacial. Exige que você entenda como eu calculo o volume de alguma coisa. E nisso, vamos chamar agora, é ele, fala dele, fala do homem, o mago, The Man. Vai agora o Merlin da matemática. Mostrar para vocês relações super importantes sobre área, volume, dimensões lineares que vão permitir a gente dar o próximo passo. Como que eu posso reescrever o volume para poder continuar isso daqui? Vamos pensar. Vai, Rogério. Manda bala. Bom, humanidade, é o seguinte, vou tirar aqui rapidamente, beleza? Como o Rodrigo estava falando com vocês, esta ideia de pressão, que é a força dividido pela área, e a força você tem ali, né? Pode ser calculada a força-peso que é a massa multiplicada pela gravidade, e você tem que a massa pode ser calculada como a densidade multiplicada pelo volume. Então, ele levou um pouco mais para o lado da hidrostática. Eu gostaria agora de fazer uma observação com relação ao seguinte. Prestem atenção aqui.
você poderia ter feito uma relação direta entre massa e volume. Por quê? Vocês concordam que se eu tenho um comprimento, se eu tenho uma linha de comprimento L, eu posso dobrar a linha e eu posso triplicar a linha. Mas só que se eu tenho um quadradinho de lado L, se eu dobrar o lado do quadrado, eu quadruplico a área. Se eu triplicar o lado do quadrado, eu noviplico a área. Agora, quando eu falo de volume, se eu tenho um cubinho aqui, se eu dobrar as arestas de um cubo, eu não vou dobrar o seu volume. Eu vou oituplicar o seu volume. Por quê? Porque você vai ter o dobro do volume. Você vai ter o dobro da altura. Beleza? Você vai dobrar não só apenas uma dimensão, mas você dobra as 3 dimensões. Olha aqui, ó. Você vai dobrar as 3 dimensões do seu cubinho. E você vai passar a ter 8 cubinhos idênticos ao que você tinha originalmente. Você vai passar a ter 8 cubinhos idênticos ao que você tinha originalmente. Tá aqui, ó. Então, qual que é a brincadeira? Se você tem uma grandeza de uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Se aqui eu multiplico por 2, multiplico por 3, se aqui eu aumento 20%, a grandeza de 2 dimensões fica multiplicada por 4, por 6. Aqui fica multiplicada por 8, por 27. Aqui fica multiplicada por 1,2 ao quadrado, 1,2 ao cubo. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Ele quer calcular a força-peso. A força-peso, vocês viram que depende da massa e da gravidade. A massa pode ser densidade multiplicado pelo volume. E aqui está a gravidade. Existe uma relação entre massa e volume, que é qual relação? Por exemplo, imagina, esta caneta. Se eu dobrar as dimensões dessa caneta, você concorda que eu vou dobrar a altura, vou dobrar uma dimensão e vou dobrar outra dimensão? Então, quando eu dobro a altura de uma caneta, eu vou dobrar todas as outras dimensões e eu vou ter um volume 8 vezes maior. Se é 8 vezes maior, usando a linguagem do Enem, tá? Vai ficar multiplicado por 8. Se é 8 vezes maior, gente, o que está acontecendo então? Galera, a massa dele está sendo multiplicada por 8. Então, o fator multiplicativo do volume o fator multiplicativo da massa é o cubo do fator linear. Ou seja, o fator multiplicativo da massa é exatamente o mesmo do fator multiplicativo do volume. Por que eu estou comentando isso? Posso contar com vocês aqui uma coisinha? Estava conversando com o Rodrigo me apresentou essa questão, falou, vamos fazer essa questão na live? Aí eu, embora. Aí eu comecei a olhar a questão. Aí eu comecei a ler a questão, beleza, escala 1 para 100. Aí P da torre dividido pelo P do modelo. Eu confesso a vocês. Vocês já viram que no TikTok, no Instagram, tem um monte de menina dançando as músicas, que aí tem umas músicas que elas dançam, que elas ficam colocando a mãozinha no rosto aqui, aí fica dançando assim, não é? Não rola umas palas dessa? Velho, eu juro por Deus, eu tava sentado fazendo a videochamada com o Rodrigo, aí na hora eu cheguei, parei e fiz assim, ó. Eu li a questão e eu fiz assim, ó. Aí eu comecei. Beleza, massa, força, peso depende da massa, a gravidade é a mesma. A massa tem relação com volume, então ao cubo. Mas espera, é força sobre área. A área é bidimensional, então a escala 1 sobre 100 ao quadrado e o volume é 1 sobre 100 ao cubo. E eu com a mãozinha assim, né? Aí, de repente, eu falei, ou o resultado é 10 ao quadrado ou é 10 a menos 2. Aí eu olhei para a tela de novo e falei, letra C, né, Rodrigo? Aí ele, sim, perfeito. Por que eu fiz essa relação? Gente, se a pressão é força sobre área e a força depende da massa, que depende do volume, então você vai ter um fator multiplicativo de volume e aqui área. Então aqui tem 3 dimensões e aqui tem 2 dimensões. Quando você dividir uma grandeza de 3 dimensões por uma de 2 dimensões, o resultado vai dar exatamente a nossa escala, porque seria 1 sobre 100, que é a escala,
ao cubo dividido por 1 sobre 100 ao quadrado. Isso daqui vai dar 1 sobre 100. Isto sem falar que, se você se lembrar, que volume pode ser calculado como sendo a área da base multiplicado pela altura, né? Se você pegar isso e dividir pela área, vai sobrar apenas o quê? A relação da altura, que é a relação de uma dimensão só. Então, o que você precisava fazer nessa questão? Se lembrar que pressão é força sobre área, a força depende do volume, o volume tem 3 dimensões e a área tem 2. Então, a diferença seria simplesmente a escala. Mas só que como ele quer a torre dividido pelo modelo, então, se a escala é de 1 para 100, é que o modelo é 1/100º da torre. Então, a torre é 100 vezes o modelo. Então, gabarito é a letra C. Eu fiz essa questão assim. Né, Rodrigo? É isso. Beleza? Bom demais. Galera, importância da gente estar analisando essa parte de análise dimensional. Como o Roger bem falou, quando eu estava fazendo a análise aqui com vocês, o que eu queria que vocês visualizassem? Quando a gente aprende lá na geometria espacial e a gente vai comentar sobre o volume de um prisma, a gente comenta que o volume de um prisma ele pode ser dado quando a gente calcula... Eita que eu sou bom de desenho, hein? Pensa, fala dele. Aqui, ó, meu prisma todo cagadinho, mas só para vocês entenderem. Quando a gente vai calcular o volume de um prisma, o que a gente faz? A gente faz a área da base dele vezes a altura. O Roger comentou com vocês que o volume é uma grandeza tridimensional. Por quê? Eu estou pegando uma grandeza que tem 2 dimensões e multiplicando por uma outra grandeza que tem mais uma dimensão. 2 dimensões mais uma dimensão dá 3 dimensões. A sacada para poder continuar a demonstração acerca disso daqui é a pressão, ela vai ser uma relação de densidade vezes, ao invés de escrever o volume, eu vou escrever área vezes altura, vezes gravidade, dividido por A. Isso daqui leva a gente a simplificar as áreas para aquela expressão final de que a pressão ela é dGH. Qual que é a interpretação dessa expressão aqui? A densidade não vai mudar. Densidade não vai mudar. A gravidade não vai mudar. Quem vai mudar é a altura. No caso, a profundidade que você tiver, né? Então, ele está falando que a profundidade que você tiver em relação à questão de hidrostática, mas nesse caso, essa altura é a altura da torre. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que, para você saber a relação das pressões, basta você olhar a altura das torres. Pronto, acabou. E ele não deu a escala para você? Como o Roger falou, a escala é 1 para 100. Como a escala é 1 para 100, a gente sabe que se eu comparar as pressões, eu vou ter uma relação ou de 10 ao quadrado ou de 10 a menos 2, dependendo de qual torre que eu estou comparando com quem. E aí a gente chega no final dessa questão. Tudo bem? Percebam, é uma questão que ela é muito mais matemática do que física. Mas perceba a importância de você saber que massa é tridimensional, área bidimensional e a grandeza linear, que é a altura. Você sabendo disso, você já conseguia relacionar massa com área, sabendo que ia sobrar só unidimensional. Muito bom? Show demais? É isso, galera. Vamos seguindo aqui para uma outra relação. Essa daqui eu vou fazer depois. Deixa eu só achar aqui. Essa outra questãozinha aqui, tá? Essa questãozinha, ela caiu na UERJ de 2020. E essa questão, ela envolveu uma análise que o Enem cobra de você o tempo todo. Essas questões aqui, elas têm muito a ver com o que você faz na prova. Eu peguei essa questão porque ela encaixa muito na análise dimensional que a gente estava comentando. E vamos dar uma lidinha na questão. Observe na tabela as características de fábrica de lâmpada L1 e L2. L1 e L2 foram associadas em paralelo a uma tensão de 120 volts, conforme representado na figura. Muito bom. Nessas condições, calcule a resistência equivalente do circuito em ohms e o valor da potência dissipada pela lâmpada L2 em watts. Olha só, lindos. Quais munições, quais ferramentas nós temos para poder fazer essa questão? Primeiro de tudo, nós sabemos que a potência ela é uma relação da corrente vezes a DDP. E também nós sabemos que a DDP ela é uma relação resistência e vezes corrente. Tá? Lembrando,
Resistência vezes corrente, está multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. Eu estou dizendo para você que se eu quiser ter uma maior corrente, eu tenho que ter uma menor resistência. Corrente vezes DDP. O que eu estou dizendo em relação ali à potência? Se eu quiser manter a potência e tiver uma maior corrente, eu vou ter que ter uma menor DDP. Opa, legal, legal. Eu também consigo dizer que corrente... Ó, eu estou manipulando essa expressão de cima. Corrente é uma relação da DDP com a resistência. E também consigo dizer que a resistência é uma relação do meu... Eu queria substituir outra coisa ali. E também consigo dizer que U é igual a RI. Por que eu estou falando dessas duas relações? Por que essas duas relações elas são importantes? Porque você, né, jovem, aí, adora decorar uma fórmula. Nunca viu um moleque para poder decorar a fórmula igual você. Aí você tem que lembrar de 3 expressões de potência igual você. Não, tem que lembrar aqui π, tem que lembrar de P igual ao quadrado sobre R, e tem que lembrar que P é igual a RI quadrado. Você não precisa lembrar disso. Se você lembrar dessas duas relações principais, você consegue, manipulando essas duas relações, chegar nas outras expressões que você precisa. Então, eu vou substituir a minha corrente. Por que você vai substituir a corrente, Pessônio? Justamente porque quais as informações que ele me deu? DDP e potência. Se ele pediu a resistência, olha que interessante. Eu vou sumir aqui com essa corrente, vou substituir ela, para poder ficar com uma relação que vai me ajudar. Que relação é essa? No lugar da corrente, eu vou botar U sobre R vezes U. Chegando na relação que potência é U ao quadrado sobre R. Chegamos numa relação importante. O que eu posso fazer com essa minha relação agora? Eu posso encontrar as resistências. Ele me deu o valor da tensão da lâmpada L1 e da potência da lâmpada L1. Gente, quando ele dá esses valores, isso aqui são valores especificados, por exemplo, pela fábrica. São valores nominais. Ó, a lâmpada, nessa tensão, funciona com essa potência. Ele está dizendo para você qual que é a resistência do cara. Tudo bem? Então, olha só. Vou usar os valores. Potência vai ser igual a U ao quadrado, 120 ao quadrado, dividido por R. Só que a potência ele já me deu. Qual que é a potência? Opa. Qual que é a potência que ele deu ali pro meu carinha? 120. O que eu faço com a outra lâmpada? Qual que é a tensão? 240. Qual que é a potência? 144. Opa. Potência é igual a DDP ao quadrado dividido por R2. E aqui o meu R1. Você acabou de chegar em duas relações que vão te dar como resposta a sua resistência. Aqui vai entrar uma habilidade matemática que você vai precisar de manipular essas grandezas de forma que você simplifique as coisas de maneira muito rápida e não perca tempo nas suas contas. Agora vai chegar quem? Rogério, para poder mostrar para vocês como você faria essas duas contas aqui, para poder achar as resistências das lâmpadas antes da gente chegar na nossa queridíssima resistência equivalente. Beleza? Já já eu volto, lindos. E aí, galera? Seguinte, dá uma olhada aqui, pessoal. Imagine, com licença, imagine a galera fazendo esse cálculo daí. Vocês normalmente gostam de falar que multiplica cruzado. E aí você teria 144 vezes R2 vai ser igual a 240 ao quadrado. Aí lá iria a galera fazer isso. 240 vezes 240. Aí o resultado vai dar uma coisa gigantesca. Aí depois você ainda tem que pegar essa coisa gigantesca e dividir por 144. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Sabe aquelas brincadeiras de você calcular o mínimo múltiplo comum entre, sei lá, 180 e 100? Como é que a gente faz para calcular isso? O jeito tradicional é esse. 180 e 100. Aí, ó, dá por 2, vai dar 90. Aqui vai dar 50. Dá por 2, aqui dá 45. Aqui dá 25. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 25. Ainda dá por 3, aqui dá 5. Aqui dá 25.
agora dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá 5, agora dá... Aê! Beleza! Aí você vem e multiplica todo mundo aqui, né? Só tem uma coisa, você consegue perceber o tempo que você perdeu? O que seria melhor fazer? 180 e 100. Gente, vocês concordam que os dois números podem ser divididos por 10? Então pronto. Aqui vai dar 18 e aqui vai dar 10. Você concorda que os dois números podem ser divididos por 2? Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 5. Você concorda que eles não podem mais serem divididos por nenhum outro número? Então, você vai dividir por 5 e vai dividir por 9. Pronto. Aqui está o mínimo múltiplo comum. Isso sem falar que 2 vezes 5 dá 10, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 9, 900. Sinceramente, isso é algo que dava para fazer quase que mentalmente. Se você observasse já que os dois podem ser divididos por 20, você já faria direto por 20. Aí daria o quê? Daria 9 e 5. Aí você só faria 20 vezes 5 dá 100, vezes 9 dá 1.800. Por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês entendam que o número 24, ele não pode ser fatorado só 2 ao cubo vezes 3. Ele pode ser fatorado também 4 vezes 6. Ele pode ser fatorado 8 vezes 3. Ele pode ser fatorado 12 vezes 2. Ele pode ser fatorado de uma série de maneiras. Por que eu estou falando isso? Na hora de você fazer esse cálculo, gente, se você entendesse que 240 ao quadrado é isso, e se você tiver um pouco de habilidade de fazer conta de cabeça e perceber que 144 é 12 vezes 12, você automaticamente ia fazer o quê? 240 por 12 dá 20, né? 240 por 12 dá 20. E 20 vezes 20 dá 400. Então, pronto. Está aqui a resistência. Analogamente, nesse outro aqui, esse aqui está mais simples, né? R1 vai ser 120 ao quadrado, dividido por 120. O que vai dar? Beleza? Inclusive, no nosso material da específica até, tem uma proporção que, se não me falha a memória, é 144, 36. Aí aqui tem 48 e X. A maioria das pessoas ia fazer o quê? 36 vezes 48 dividido por 144. Tudo bem, mas se você enxergar que 36 é 3 vezes 4 e 48 é 4... Perdão, 36 é 3 vezes 12 e 48 é 4 vezes 12 e 144 é 12 vezes 12, olha o que ia rolar. Se ia simplificar, 12 por 12 dá 1, 12 por 12 dá 1 e 3 vezes 4 dá 12. Então, coloca isso no seu coração. Você pode fatorar em fatores que não sejam primos. Não é só o número primo, não. Você pode fatorar em outros fatores. Então, se você desenvolver essa habilidade, só tem uma coisa, a gente só adquire essa habilidade de um jeito. É treinando. É fazendo cálculo mental. Não tem para onde correr. Belezinha? Tranquilo? Rodrigão, por favor, dá continuidade aí com a parte da física. Só uma coisa, vocês estão vendo o tanto que a matemática ajuda na física, a física ajuda na matemática? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Muitas vezes o problema da galera na física é a matemática, vocês sabem disso. Sem falar na parte de leitura, interpretação e tudo. Beleza? Voltamos, certo? Então percebam, a habilidade para poder fazer um cálculo te salva tempo, que é o seu maior inimigo na prova do Enem, tá? Quem nunca aqui, né? Tava lá fazendo a prova do Enem, caramba, acho que, né, tem mais aqui umas 30 questões a fazer, aí vem um cara assim, ó, faltam 30 minutos, né? Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. Não é besteira isso aqui que a gente está falando. Isso aqui são habilidades que você precisa ter para poder fazer a sua provinha. O que nós descobrimos aqui? A gente descobriu que, primeiro, a resistência R1 ela vale 120 ohms. E a gente descobriu que a resistência R2 ela vai valer 400 ohms. Olha que interessante, né? Roger estava comentando agora sobre o mínimo múltiplo comum. E aí você vai lembrar uma coisa. Como que a gente calcula a resistência equivalente? Hein? Como que a gente faz resistência equivalente? A gente faz 1 sobre resistência equivalente. Vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
O que você está percebendo aqui, lindo? Você vai ter que somar duas frações. No momento que você for somar essas duas frações, quais frações vão ser essas? 1 sobre 120 mais 1 sobre 400. Agora você vai precisar calcular um MMC entre 120 e 400. Tudo bem? Rogério, tem como você dar um auxílio nessa partezinha aqui rapidinho? Olha só que legal, gente. Usando as mesmas técnicas, agora eu vou levantar minha máscarazinha aqui. Como que você faria um MMC entre 120 e 400? Well, presta atenção, hein? Presta atenção. Olha que legal. Olha que legal. Existe um teorema que diz o seguinte, que o mínimo múltiplo comum entre dois números é dado pelo produto dos números dividido pelo máximo divisor comum. Eu não vou entrar nos méritos, não vou mostrar o porquê. Agora, para você calcular o máximo divisor comum, existe um outro teorema que diz que se um número k divide A e B, então K divide A menos B. Por que eu estou falando isso? Galera, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Estou com meu segurança aqui. Visão além do alcance aqui. Olha que coisa linda. Para você calcular o máximo divisor comum entre 42 e 30, sabe o que você faz? Você faz uma chamada lista tríplice, que são quais números? 42, 30 e a diferença entre eles. Sabe por quê? Você não está procurando o maior número que divide esses dois, mas só que se dividir os dois, não tem que dividir a diferença? Então você está procurando um número que divide os três, mas para dividir alguém tem que ser igual ou menor. Então, gente, com certeza o máximo divisor comum vai estar na lista dos divisores de 12. Então, o que você faz? Você faz a lista tríplice, pega o menor dos números e começa. 30 dividido por 12 dá inteiro? Não, não é o número inteiro. Então, 12 está fora. Você vai para o próximo. 30 dividido por 6. Opa, dá 5. 42 por 6. Dá 7. Então, pronto. Achei o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 42 e 30 é 6. E o mínimo múltiplo comum? Entre 42 e 30. Vai ser como? Sabe o que você faz? Você pega o 42 e divide por 6. Pega o resultado e multiplica por 30. 7 vezes 30 vai dar 210. Pronto. Achei o mínimo de comum. Agora, vamos fazer isso na questão? Fala dele. Fala do homem. Olha a técnica. Agora, bora para a questão. Mínimo múltiplo comum entre 400 e 120. Se você fizer a lista tríplice, a diferença dá 280. 280 não serve. Então, o menor de todos vai ser o 120. Aí você vai, 400 por 120 dá inteiro? Não. Aí você vai para o próximo. 400 pela metade de 120 dá inteiro? Não. 400 dividido por 1/3 de 120 dá inteiro? Dá. Então, pronto. Acabei de achar. O máximo divisor comum entre 400 e 120 é 40. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 400 dividido por 40, multiplicado por 120. Ou seja, 1.200. Aqui. Então, só um comentário. Quando você domina a técnica, velho, você começa a calcular mínimo múltiplo comum entre 2.000 e 1.400. O que você faz? Lista tríplice, 600. 600 divide 2.000? Não. Metade de 600. 300 divide 2.000? Não. 1/3 de 600. 200 divide 2.000? Sim. Divide 1.400? Sim. Então, pronto.
Isso significa dizer que o máximo divisor comum é 200. 2.000 dividido por 200 dá 10. 10 vezes 1.400 dá 14.000. Pronto. Tá aqui. Acabou. Fala dele. Fala. Mas só que tem que treinar. Fala dele. Fala Tem que treinar. Não, Beleza? inacreditável. Passou a caneta, passou o bastão, mas... Galera, olha só que legal, que maneiro. Botei aqui para a questãozinha. Então, a gente acabou de achar que nessa questão, o mínimo múltiplo em comum que a gente vai ter entre esses dois números vai ser exatamente quem? O nosso 1.200. Só que olha o que eu vou fazer. Isso daqui é uma coisa interessante. Quando a gente vai calcular a resistência equivalente, eu sempre vou fugir da ideia de produto pela soma. Sempre. Sempre. Por quê? É muito mais fácil você somar frações que têm denominador igual. Não é? Muito mais fácil você fazer isso? Então, quando a gente vai fazer uma... Opa, perdão, esqueci da minha máscara, que eu já estou distante da galera. Quando eu vou fazer uma soma entre as frações, olha o que a gente acabou de descobrir. Lembra daquela besteirinha lá, né? A gente acabou de descobrir que o MMC, ele é 1.200. Aí a gente tem aqui o nosso 1 sobre 400 mais 1 sobre... Qual era o outro? 120. Aí lembra daquele negócio? 1.200 dividido por 400. Dá quanto? 3. Mais 1.200 dividido por 120. Dá quanto? 10. O que você está falando em relação ao circuito? Lembra que quando a gente fala em relação a circuitos, eu consigo dizer que quando eu tenho resistências iguais, basta eu pegar o número de resistências que eu tiver. Por exemplo, eu tenho 30. Se eu tiver 3 resistências de 30, basta eu pegar o 30 e dividir pelo número de resistências. Isso daqui é simplesmente uma consequência óbvia dessa análise que a gente está fazendo aqui. Se você está analisando uma soma entre frações, e nessa soma entre frações eu acho o mínimo múltiplo em comum, eu posso fazer uma coisa com o meu circuito. A lâmpada L1, a gente descobriu que ela tem uma resistência R1 de 120 ohms. Só que eu não vou olhar para essa resistência de 120 ohms como 120 ohms. Eu vou olhar para essa resistência pensando no mínimo múltiplo em comum que a gente achou. Como assim? Olha para essa resistência de 120. Eu consigo pensar que essa resistência de 120, na verdade, ela veio de quantas resistências de 1.200? 1.200 dividido por quanto vai me dar 120? 1.200 dividido por 10. Então, olhar para essa resistência aqui é a mesma coisa de olhar para 10 resistências de 1.200. Olha agora para a lâmpada L2. A lâmpada L2, a gente descobriu que ela tem 400 ohms. Só que olha para o 400 ohms. Eu consigo pensar que o 400 ohms veio de associação de várias resistências de 1.200. 1.200 dividido por quanto vai me dar 400? 1.200 dividido por 3. Então, eu consigo pensar que essa resistência, na verdade, ela vem de quê? De 3 resistências de 1.200. É exatamente essa conta que você fez aqui em cima, lindo. Quando você somou as duas frações, você achou o mínimo múltiplo em comum, você está tentando encontrar entre as resistências um mínimo múltiplo em comum para que você consiga somar tudo. É isso que você está fazendo. Quando a gente fez essa conta, a gente descobriu, na verdade, que o nosso circuito, ele é 1.200 dividido por 13. Aqui está a sua resistência equivalente. É a resistência de 1.200 dividido por 13. Acabou. Acabou. O que aconteceu aqui? A gente achou um mínimo múltiplo em comum para pegar todas as resistências que a gente tinha no nosso circuito e transformar numa coisa que a gente analisa de maneira fácil. Quer ver uma coisa maneira que dá para fazer? Olha só. Olha só. Pegando tudo isso aqui que o Roger a gente estava falando. Olha esse circuito aqui que eu vou desenhar. Olha esse aqui. Ó. 2 ohms. Vou botar aqui. 5. Tá aqui. Tá aqui. Tá aí o meu circuito em paralelo, né? Coloquei um circuitinho. Eu vou dizer que essa resistência aqui ela é de 2 ohms, essa daqui é de 5 ohms, essa daqui é de 10 ohms, essa daqui é de 20 ohms. O que você faria antes de ter contato com essa live? Produto pela soma entre 2 e 5. 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. 10 sobre 7.
Agora com 10 sobre 7, produto pela soma com a outra resistência. 10 sobre 7 vezes 10, dá 100 sobre 7. Tempo. Você não tem tempo. Olha para o 20, que é o maior de todos. Agora, eu vou pensar em uma coisa, que é o quê? Olha só que interessante. O 20, que é o maior cara de todos, eu consigo dividir ele por 10? Consigo. Eu consigo dividir ele por 5? Consigo. Eu consigo dividir ele por 2? Consigo. Gente, se eu consigo pegar o 10 e dividir por 2, com certeza o 10 é um múltiplo de 2. Logo, se eu consigo dividir 20 por 10, significa que 20 é um múltiplo de 10. Então eu consigo pensar que isso daqui não é uma resistência de 10, mas sim duas resistências de 20. Isso aqui não é uma resistência de 5, mas sim 4 resistências de 20. Isso daqui não é uma resistência de 2, mas sim 10 resistências de 20. E aqui embaixo eu tenho uma resistência de 20. Soma tudo. 14, 16, 17. Está aqui equivalente. 20 sobre 17 ohms. Eu não fiz um produto pela soma e eu fiz isso aqui em questão de segundos. Por quê? Eu entendi o que eu estou fazendo numa resistência equivalente. Eu entendi o que eu estou utilizando. Eu estou utilizando soma de frações. Se você souber fazer isso daqui, você poupa tempo. Eu consigo mostrar N questões do Enem que vão utilizar isso daqui. Se você souber, você poupa tempo. Tá bom? Só um último comentário acerca dessa questãozinha. A gente aqui também teria que calcular o valor da potência, certo? Para a gente calcular a potência, eu vou utilizar essa mesma expressão que é o U quadrado sobre R. Só que eu quero que você perceba uma coisa. A DDP do meu circuito, ela é de 120 volts. E a DDP que foi dada lá na nossa tabelinha é de 240. Aí olha só que bonita a nossa análise dimensional. Que eu vou deixar para o Rogério finalizar a nossa live. A gente tem uma potência que é dada por U quadrado sobre R. Ele falou que quando a lâmpada é ligada em 240 volts, eu tenho uma potência de 144 watts. E se eu ligar em uma DDP de 120, qual potência que eu vou ter? Roger, faça a sua matemática para a gente finalizar lindamente essa live. Manda bala. Já tá aí. Pessoal, seguinte. Como é que você faria esse cálculo? Como é que você faria esse cálculo? Jogando a real. Olha só. Daqui para cá, foi dividido por 2, né? O que vai acontecer para cá? Se você dividir por 2, você erra. Por que você erra? Resposta. Porque para se calcular a potência... Opa, obrigado. Desculpa, gente. Para se calcular a potência, como é U quadrado sobre R, eu vou mostrar para vocês aqui, U ao quadrado é multiplicar U por U, e aqui é. Onde eu estou querendo chegar? Se você quer fazer a relação entre a DDP e a potência, olha a relação entre esses caras. Você concorda que a partir do momento que a DDP fica dividida por 2, você divide por 2 essa grandeza e também divide por 2 essa grandeza? O que isso significa dizer? Resposta. Que a potência, ela ficou dividida por 2 ao quadrado. Sendo assim, a nova potência, ela vai ser de 144 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é metade da metade, né? Metade de 144 é 72, e a metade de 72 é 36. Aqui está. A nova potência. Isto sem falar que se você quiser até usar a fórmula e tal, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar, calcular aqui, neste caso, que você tem potência e tem a DDP, você calcularia a resistência, né? Qual seria o valor da resistência? Resposta seria 240 volts ao quadrado, dividido por 144. Se você enxergar que 144 é 12 vezes 12, você, mais uma vez, vai chegar exatamente naquele cálculo
de que a resistência é de 400 ohms. Mas só que cá entre nós, dá um pouquinho de trabalho, né? Ter que calcular a resistência para depois substituir de novo na fórmula. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Porque senão depois... Vocês já viram pessoas que reclamam, nossa, nem deu tempo de fazer a prova toda? São essas pessoas, né? Beleza. Pessoal, seguinte. Vou pedir agora para o pessoal da... Só pegar aqui. Esqueci de uma coisa. Pronto. Só pegar um auxílio aqui. Humanidade é o seguinte. Nós queremos aqui, estamos encerrando, né, Rodrigo? A nossa série de aulões do nosso arraiá da aprovação. Foi o primeiro arraiá que nós fizemos. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. E eu tenho um recado para dar para vocês aqui, que o pessoal da coordenação solicitou que eu mandasse. Que é o seguinte: nós queremos avisar a vocês que estão fazendo o terceiro ano que nós temos uma condição bem interessante para vocês. Que condição é essa? Aqueles que se matricularem no nosso PAS 3 regular, que vai começar em agosto, os 10 primeiros, tá? Em primeiro lugar, já o valor são 6 parcelas de R$ 411,68. 6 de R$ 411,68. Só tem uma coisa. Os 10 primeiros que se matricularem até amanhã, às 19 horas, até esta sexta-feira, às 19 horas, os 10 primeiros que se matricularem vão ganhar mentorias de 1 hora com eu, Rogério Basílio. O cara sabe pouca matemática. E matemática a gente não usa para muita coisa, então tá aí o valor da mentoria, certo? Comigo, Rogério Basílio. Raquelzinha. Fala dela. Top. Raquelzinha, que é responsável pela parte estratégica. E o Elson, que é o senhor do tempo. O cara é Eu bom. costumo dizer que o Elson é o senhor do tempo. Se vocês abrir o dicionário assim, organização, tá lá o Elson. A cara dele tá no dicionário. Tipo isso, velho. É tipo isso. A única imagem que tem no dicionário é dele. Pessoal, nós esperamos que vocês tenham curtido, tá bom? Nós fizemos com todo carinho e, continua acompanhando nossas redes sociais, que ainda vai vir muito mais coisa. E vou falar para vocês, viu? Vocês estão diante aqui de um fenômeno. Fala dele. Existem bons professores e existem fenômenos. Não fala assim. Esse aqui é um fenômeno. Esse cara é bom. Esse cara é um fenômeno. Viu, gente? Valeu, gente. Um beijo enorme. Um Fiquem abraço. com Deus. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Valeu, tchau. gente. Valeu, meu brother. Valeu, Rob. Parabéns, meu velho. Fui. O caminho rumo à aprovação em medicina é cheio de desafios. E será que estão preparados para enfrentá-los? A sensação de fracasso, cansaço e medo tomam de conta dos alunos e acaba que muitos começam a de fato acreditar que não são capazes. Minha missão é fazer da jornada do vestibulando um caminho de autoconhecimento e transformação. Capacidade, motivação, estratégias, organização e produtividade fazem de um vestibulando um homem e uma mulher, capazes de enfrentar os desafios da vida e trilhar uma jornada de muito sucesso.